Como eu disse, irmãos, este salmo é conhecido por todos aqui. Quem nunca talvez chegou aí na casa de alguém ou em uma empresa e não viu a Bíblia aberta lá, né, no Salmos 91, porque tem muita gente que utiliza como de um amuleto da sorte ou de proteção, de espantar o mal. Eu me lembro que quando eu era jovem, não que eu não seja, tá? Porque eu sou um jovem experiente, amém? E a gente fazia muitas visitas, nós tínhamos um grupo de visita onde eu congregava lá em Vitória, e a gente fazia muitas visitas em lares, e eu me lembro que muitas casas que a gente entrava tinha uma Bíblia. Quando não tinha um quadro pendurado com Salmos 91 na parede da sala, tinha uma Bíblia aberta, toda empoeirada, as páginas amarelas, em cima da estante ou na cabeceira da cama, porque se acreditavam que de estar aberta ali podia afastar o demônio, expulsar os maus que pudesse vir, porque de fato o Salmo 91 é uma mensagem poderosa. Tem algumas lições, tem aqui algo sobrenatural, uma promessa de Deus para aqueles que confiam nele, porque o Salmos 91 é a clareza para nós da proteção de Deus e a segurança de Deus para aqueles que nele confia e acredita. Então, meus irmãos, eu quero esta noite, como eu disse aqui, profetizar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero estar aqui hoje na direção de Deus para trazer uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua família esta noite. De fato, o Salmos 91 nos traz a certeza que aquele que confia em Deus, ele verdadeiramente é guardado, é protegido, é livrado por Deus. O salmista, no verso 1, ele inicia dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e essa habitação não é uma visitinha rápida, ou um momento de 2 horas de culto, ou um momento em qual nós tiramos das nossas casas, em nossos lares, para orar, para buscar, não. Está falando de morada, de habitação, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora na presença de Deus, que ama estar na presença de Deus, aquele que almeja todos os dias estar e permanecer na presença de Deus. A Bíblia diz que a sombra do Onipotente, aleluia, descansará. Seja aquele que está, que almeja, que deseja fazer morada na presença de Deus, ele está coberto, ele está protegido por Deus. O Senhor, ele o guardará, o Senhor, ele o livrará. O salmista, meu irmão, ele é bem sábio ao dizer, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confia no Senhor, ele é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas eu quero aqui rapidamente frisar sobre esse versículo que nós lemos, o versículo de número 10 e o versículo de número 11, pegar esses 2 versículos como base para dizer para você que de fato Deus, ele é aquele que guarda, é aquele que protege de todo o mal, e eu vou frisar sempre isso aqui na mensagem, que Deus é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que dá livramento de fato. Nós vivemos um tempo atrás, 2 anos, que nós passamos aí como uma pandemia, e muitas das vezes esse salmo era citado, era lido, era lembrado, exatamente o versículo que nós lemos. Por quê? Porque com os nossos olhos nós podemos contemplar, nós vimos de fato a proteção de Deus, Deus guardando. Perdemos muitos entes queridos, perdemos amigos, muitas pessoas se desesperaram mediante a circunstância, mediante aquele fato que estava vivendo, e não souberam confiar em Deus. Mas eu glorifico ao Senhor, sabe por quê? Porque Deus
protegeu o seu povo, Deus guardou o seu povo, Deus livrou a sua casa, Deus livrou a sua família. Embora que possa vir tantas e tantas e tantas outras pandemias, se você continuar guardado na sombra do Onipotente, meu irmão, descansa, porque Ele vai continuar guardando você, Ele vai continuar guardando a sua casa, Ele vai continuar guardando sim a sua família. Acredita nisso. Embora nós podemos estarmos em um cenário, vivendo um tempo de dificuldade, embora você possa estar se perguntando, mas pastor, a prova ainda não passou, a dificuldade ainda não passou, ainda a minha casa é atingida por doenças, por enfermidades, ainda a minha família é atingida por algum tipo de adversidade. Mas eu quero dizer para você, se Deus permitir que seja atingida, é porque Ele tem um propósito, e o propósito dele também está vinculado à proteção, o livramento e o cuidado dele para a sua casa e para a sua família. Acredita nisso, meu irmão, acredita nisso. Eu quero em nome de Jesus dizer para você que de fato nenhum mal te sucederá. Nenhum mal virá. Essa palavra sucederá é algo que pode acontecer, é algo que pode vir, é algo que pode atingir alguém ou alguma coisa. Mas Deus está dizendo aqui, através do salmista, esse mal pode até vir, mas não vai lhe atingir. Esse mal pode até vir, mas não vai atingir a sua casa, não vai atingir a sua família, não vai atingir os seus, porque Deus o guardará. E como eu disse aqui, Deus pode até permitir atingir, mas tem propósito aí, e nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Junto da vontade dele está a mão dele estendida para guardar, para proteger, para guiar, para livrar, para dar livramento de todo o mal. Quantos creem nisso, diga amém. Glória a Deus. Se nós formos para a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver que de fato Deus é um Deus que guarda, um Deus que livra. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13, nós sabemos que o Senhor, para tirar Israel da mão de Faraó, dos mais de 400 anos de cativeiro, precisou o Senhor tocar na terra do Egito com pragas. Só que o que me chama a atenção aqui é que, uma vez em que nós somos guardados, ou temos essa promessa de proteção de Deus, meu irmão, Ele fala e Ele garante. Eu costumo dizer que o homem fala, mas está falido. Mas quando Deus fala, está falado e pronto, e acabou. Ele decreta e Ele faz. Deus prometeu ao povo dizendo, olha, eu vou tocar sobre o Egito, mas a aldeia dos hebreus, a casa dos hebreus, a família dos hebreus será poupada de todas essas pragas. O Senhor tocou em todo o Egito, em todos os egípcios, mas o povo dele, estava guardado debaixo da sombra do Onipotente. O povo dele estava protegido de toda a praga, de todo o mal que atingiu o Egito. Da mesma forma, meu irmão, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Pastor, mas a coisa está difícil. Pastor, a dificuldade está grande. Eu já vi A e B ser tocado por essa praga. Eu já vi A e B ser atingido por essa adversidade. Você não será. Se Deus disse que vai te proteger, Ele garante a proteção para a sua casa, Ele garante a proteção para a sua família, Ele garante a proteção para a sua vida, Ele garante, Ele faz. Porque quando o Senhor tocou ali enviando aquelas pragas, a Bíblia diz que o Senhor não tocou sobre o povo dele. Na última praga, o Senhor diz para Moisés, reúne o povo, você vai matar um animal, vocês vão comer a carne desse animal, porém o sangue deste animal, vocês vão passar sobre os umbrais das portas.
Porque eu vou enviar uma praga maior que vai devastar todo o Egito, vai trazer dor, vai trazer tristeza, vai trazer destruição, mas a casa em que tiver o sangue, o anjo vai passar, seja esse mal que vai vir, vai passar, mas vai identificar que ali mora um povo de Deus, ali mora um povo protegido, ali mora um povo guardado. A Bíblia diz que de fato assim foi feito, eles cumpriram o que Deus deu a ordem, e a palavra do Senhor diz que à meia-noite aquele anjo desceu sobre o Egito, matando todos os primogênitos daquela terra, mas a casa onde chegava, que estava a marca do sangue, ele não entrava. A Bíblia diz que o Senhor livrou a Israel daquele mal, daquela praga pela marca do sangue. Quem tem a marca do sangue sobre a sua vida aí? Quem tem a marca do sangue sobre a sua casa? Então você está protegido, meu irmão. Pode vir a praga, pode vir o mal, pode vir o que for, o Senhor te guardará, o Senhor te protegerá. Ah, pastor, mas palavra de maldição não tem poder contra a sua casa e contra a sua família. E a feitiçaria, a macumbaria não tem poder contra a sua casa e sobre a sua família. Pastor, mas e a macumbaria não tem poder contra a sua casa e contra a sua família. Mas pastor, e aquele olhar invejoso não tem poder contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Mas pastor, eu fiquei sabendo aí que alguém está orando contrário contra mim. Ei, meu irmão, maior é aquele que está contigo do que o que estão com eles. Não tem poder contra a sua casa, não tem poder contra a sua família, não tem poder contra a sua vida. Pode levantar o inferno, pode levantar Satanás, pode tentar contra o seu casamento, pode tentar contra os seus filhos, pode tentar contra a sua casa e a sua família. Não terá poder, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Deus continuará te protegendo de todo o mal. Deus é poderoso. Tem muita gente que eu já ouvi muitos aqui dizer assim, mas botaram o meu nome dentro da boca de um sapo e amarraram. Eu vi um despacho, disseram que meu nome estava debaixo de uma vela vermelha, uma vela preta, e tinha uma galinha, isso e aquilo. Meu irmão, não há contra o povo de Deus nenhum encantamento. O mundo espiritual existe sim, existe o mal como existe o bem, mas aqueles que estão guardados debaixo da sombra do Altíssimo, nada pode te tocar, nada pode te tocar, nada pode te tocar. Aleluia! Deus, Ele pode sim, Ele fará e vai continuar protegendo você, protegendo a sua casa, protegendo a sua família. O versículo de número 11 diz que o Senhor, dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Irmão, você já parou para pensar o poder desta palavra? Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Você sai da sua casa e vem para a casa de Deus, tem um anjo te acompanhando, te guardando. Você vai sair daqui e vai para a sua casa, o anjo vai te acompanhar e vai te guardar. Você vai amanhã acordar e vai para o seu trabalho, o anjo vai te acompanhar. Você vai andar aí pela rua, vai fazer os seus afazeres, o anjo vai te acompanhar, porque a Bíblia está dizendo que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Não importa aonde você, a sua casa andar, Deus te guardará de todo o mal. Deus te guardará de toda praga, de toda peste, de toda maldição, de toda palavra contrária, de tudo que o diabo se levantar ou armar contra a sua casa, contra a sua família, não terá poder. O Senhor vai continuar guardando e protegendo sim, aleluia.
aos seus anjos dar ordem ao teu respeito. No livro, irmãos, de Êxodo capítulo 21, a partir do versículo de número 14 até o versículo de número 20, a parte A, eu faço questão de ler esse versículo, porque aqui você vai ver que de fato, todas as vezes em que nós nos encontrarmos em determinada circunstância ou dificuldade, nos dá a prova que Deus nos vê e dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Veja bem, a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 14: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvore e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Lá do céu, o anjo de Deus, aleluia, chamou a Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí aonde ele está. Vamos, levanta o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e viu um poço. Ela encheu o odre de água, deu a Ismael para beber. Aleluia, protegido por Deus. Versículo 20, protegido por Deus. Versículo 20, protegido por Deus, o menino cresceu. Nada vai impedir o crescimento da sua família, nada vai impedir o crescimento da sua casa, nada vai impedir o crescimento dos seus filhos. Os seus filhos serão bênção na sua vida, os seus filhos serão bênção na sociedade, os seus filhos serão bênção na igreja onde eles congregam, os seus filhos serão bênção onde eles estudam. Recebe aí, meu irmão, porque nada vai impedir o crescimento de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o ministério dos seus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus que toda palavra contrária e lançada dizendo que ele não ia ser ninguém, que a sua família não ia ser ninguém, está caindo por terra essa noite em nome de Jesus. Eu profetizo que toda palavra contrária lançada sobre o seu casamento, lançada sobre a sua casa, aleluia, lançado sobre você, que dizia que você não ia prosperar, que você não ia chegar a lugar nenhum, que você não seria ninguém nem ministerialmente nem na vida, está caindo por terra essa noite. Deus está restaurando sonhos, Deus está restaurando famílias, Deus está renovando famílias, Deus está agindo, protegendo a sua casa e a sua família aqui esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós sabemos que esse anjo aqui, de maneira figurativa, representa a pessoa de Deus. O anjo do Senhor, é o anjo do Senhor, representa o próprio Deus. E Deus estava dizendo assim: eu vi e ouvi o choro do menino. Meu irmão, independente da circunstância, independente da dificuldade, Deus está vendo e está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Então eu quero dizer para você: não pare de orar por sua família, não pare de orar pelos seus filhos, não pare de orar pela libertação e a salvação dessa pessoa. Sabe por quê? Deus está vendo e está ouvindo. E essa noite, pelos olhos da fé, eu posso ver escamas dos olhos sendo jogadas por terra aqui. Deus vai abrir visão de pessoas, e assim como Deus abriu a visão de Agar e mostrou para ela aquilo que ela tinha maior necessidade do momento, que era água para ela beber e para o menino beber e sobreviverem, ela conseguiu ver a fonte. Deus vai fazer com que você veja a fonte do seu milagre. Deus vai fazer com que você veja a fonte do milagre da sua família. Deus vai fazer com que você veja a estratégia certa, a saída certa, para você ver milagres acontecer, para você ver livramento de Deus acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor Jesus fará, o Senhor Jesus fará.
fará, glória seja dada ao nome de Jesus. O anjo do Senhor, Deus, Ele dá ordem. Eu acredito, irmãos, eu acredito, eu sou aquele tipo de crente que acredito no sobrenatural. Eu já vi experiências extraordinárias da presença de Deus com o mundo espiritual. Eu creio que os pastores que aqui estão e irmãos que aqui estão também já puderam viver. E os irmãos já viram o nosso pastor mesmo, já contaram a experiência que ele teve em cima desse altar. De um anjo que o tocou aqui em cima do altar. E no outro dia ele foi entender qual era o propósito disso. Sabe por quê? Porque Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E Deus sempre vai enviar o anjo ou para te guardar ou para te alertar. Ah, meu irmão, se for preciso, Deus entra sim em uma batalha ao seu favor. E Ele joga por terra toda a armação do diabo. Se você abrir sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 35, você vai ver que o Senhor enviou um anjo apenas e matou 185 mil soldados assírios que tentavam contra o povo de Deus. Sabe por quê? Porque quando é preciso, não precisa de muito não. Basta somente um. Deus garante vitória para a igreja, Deus garante vitória para a família, Deus garante vitória para aqueles que o crê. No livro de Daniel, no capítulo de número 10, você conhece a história. Daniel estava orando há 21 dias, pedindo a Deus a resposta de um sonho, de uma visão. E ali a Bíblia diz que depois de 21 dias um anjo se apresenta diante dele. Lá no versículo 13, a Bíblia diz que o anjo diz para ele: olha, Daniel, desde o dia em que aplicaste o teu coração a buscar ao Senhor, são ouvidas suas palavras. E eu aprendo uma coisa muito importante aqui. Às vezes, irmão, por ser humano, nós somos às vezes muito falhos e muitos impacientes. Por quê? Porque nós dobramos o joelho aqui hoje e já queremos a resposta amanhã. Deus não trabalha desse jeito, não funciona. Seja, a carruagem de Deus não corre da mesma maneira que a nossa. Deus trabalha de maneira diferente. Ele mesmo diz: eu sei os planos que tem a vosso respeito. É diferente do nosso. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele também diz que os pensamentos dele não é os nossos pensamentos, que os nossos caminhos não é o caminho dele. É maior do que o nosso, é maior do que o nosso. E às vezes nós oramos e falamos: Deus, por que o Senhor não fez? Senhor, está demorando tanto, cadê a resposta? Nós não entendemos. Se nós entendêssemos e continuássemos perseverando, sabe por quê? Porque nesse período, enquanto você não tem resposta, muitos deixam de orar, muitos deixam de buscar, muitos já desistem, desanimam. Eu orei tanto por esse filho, mas eu não vejo mudança na vida dele. Eu vou parar de orar e vou deixar que Deus cuide dele. Eu orei tanto por esse cônjuge, mas se o Senhor não fez nada, parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu vou deixar que Deus cuida dele. Persevera, meu irmão, persevera, minha irmã, desista não. A vitória já está chegando aí. Você não entende o mundo espiritual quando você não tiver resposta imediata. Ora a Deus e fala assim: Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu entenda o mundo espiritual e veja o que está impedindo a minha resposta, a minha vitória chegar. Porque Daniel não desistiu, Daniel não desanimou, pelo contrário, ele continuou orando. E a Bíblia diz que ao cabo dos 21 dias o anjo se apresenta diante dele e diz: olha, as suas palavras são ouvidas desde o primeiro dia. Meu irmão, a sua oração é ouvida desde o primeiro dia em que tu dobraste o seu joelho dentro do seu quarto, da beirada da sua cama, quando lhe faltou palavras e só desceu lágrimas, porque a dor era grande, o sofrimento era grande, a preocupação era grande, e você clamou a Deus pedindo por socorro. Não pensa você que Deus não ouviu, porque Deus ouviu sim. Se a resposta não chegou no outro dia, se preocupa não. Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para você. Deus vai salvar sim esse ente querido seu. Deus vai salvar sim a sua casa, a sua família. Eu profetizo e creio em nome de Jesus que você vai entrar por essas portas, vai chegar aqui na frente e vai dizer: eu quero oportunidade, porque eu quero testemunhar. Eu não parei de orar, eu não parei de crer, eu não desisti da minha casa, eu não desisti da minha família, eu continuei. Hoje eu posso dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você crê nisso? São ouvidas suas palavras,
Só que houve um contratempo, Daniel. Enquanto eu vinha trazer resposta, o príncipe da Pérsia, seja Satanás, me interrompeu, me impediu. E foi preciso Deus mandar a ordem a outro anjo para lutar contra ele, para que eu viesse lhe trazer resposta. Meu irmão, entenda que nem tudo é porque Deus não te ouviu ou não te respondeu. Às vezes há um bloqueio no mundo espiritual. Satanás tem lutado constantemente contra a família. Você tem visto isso? As ideologias que estão tentando implantar dentro das universidades, dentro dos colégios, nas nossas crianças, tentando ensinar coisas que nós acreditamos que é errado, é contrário à nossa fé, é contrário o que os nossos pais nos ensinaram, contrário o que a Bíblia nos ensina. Mas eu creio que Deus está levantando uma família vitoriosa. Deus está levantando um povo guerreiro, um povo que não se rende, um povo que acredita que homem é homem, mulher é mulher, macho é macho, fêmea é fêmea, um povo que acredita que a palavra de Deus é verdadeira, um povo que acredita, um pai, uma mãe que acredita que o seu filho vai fazer a diferença, e é isso que ele ensina, um povo que acredita e que defende o que a Bíblia nos ensina. Aleluia! Um povo que acredita que é certo, errado é errado, pecado é pecado. Nós acreditamos nisso e não vamos deixar que o mundo influencie a nossa casa, influencie a nossa família. Não, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico. Nada vai atingir, nada vai, irmão, nada vai lhe atingir. Eu acredito nisso e eu profetizo isso sobre a sua vida. Salmos de número 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa. Essa tradução aqui, diz assim, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que temem, o protege de todo perigo. Sabe aquele livramento que você recebeu? Aquele susto, para muitos foi coincidência. Nossa, foi sorte. Era a mão de Deus e o anjo do Senhor ao seu redor, ali te protegendo. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. O segredo é temer. Se tu teme a Deus, meu irmão, tem um anjo do seu lado aí, tem um anjo que caminha contigo. O Senhor está te olhando, o Senhor está te protegendo, o Senhor está dando ordem para te guardar, enquanto Satanás vive ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Aleluia, é mais ou menos isso aqui, ao derredor Satanás, do lado de cá está o anjo do Senhor. O diabo tenta de todas as formas, mas o anjo está, irmão, aleluia, as ordens de Deus nos protegendo, nos guardando, nos protegendo, nos guardando, nos protegendo, nos guardando, dando livramento e proteção para a sua família e para a sua casa. Atos capítulo 12, enquanto a igreja orava, a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo lá na prisão onde estava Pedro, e tirou ele da prisão. Eu não sei o que está preso na sua vida, talvez alguém na sua família possa estar preso espiritualmente. Alguém na sua casa possa estar preso espiritualmente. Eu digo para você em nome de Jesus, continue crendo na libertação dessa pessoa, continue crendo na salvação dessa pessoa. Deus pode sim fazer. Olha quem você era e olha onde você está hoje. Você é um milagre de Deus. O Senhor te alcançou, Deus também vai alcançar esse, meu irmão. Acredita nisso. Eu vim aqui esta noite destinado a dizer para você e a pregar essa palavra profética para a sua vida, e dizer em nome de Jesus que a sua família será uma bênção, a sua casa será uma bênção, será o referencial para outros. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Aleluias. Tem uma frase de
Charles Spurgeon, que ele diz: é impossível que qualquer mal que aconteça ao homem que é amado do Senhor, as mais esmagadoras calamidades somente podem encurtar a sua jornada e precipitá-lo à sua recompensa. O mal para ele não é mal, mas apenas bem. Sobre uma forma misteriosa, as perdas enriquecem, a doença é o seu remédio, a censura é a sua honra e a morte é ganho para ele. Nenhum mal no sentido estrito da palavra pode acontecer a ele, pois tudo é convertido em bem. Feliz é aquele que está em tal situação, ele está protegido. Quando outros estão em perigo, ele vive onde outros morrem. Enquanto muitos irmãos estão aí se desesperando, tem muita gente que taxa a gente de louco, de maluco, porque diante do olhar humano, o cenário que talvez vivemos, ou que alguém possa estar vendo que você está passando, possa ser assim um cenário complicado, de dizer como é que ele ainda continua e consegue dando glória, como é que ele continua indo para a igreja, louvando, adorando. Você chega perto dele, você pergunta para ele: está bem? Só vitória. Está tudo bem, mas não está nada bem. Mas ele continua dizendo: só vitória, está tudo bem. Sabe por quê? Porque essa frase diz porque é a verdade. Enquanto muitos vivem, meu irmão, aleluia, aleluia, em desespero, enquanto muitos vivem se aí falando que acabou, que não tem mais jeito, Deus continue zelando, preservando pela vida daqueles que o crê, aquele que o ama, aquele que acredita, meu irmão, aleluia. Eu, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que independente de qualquer coisa que vier, independente de qualquer batalha que vier para você enfrentar, enfrente ela de cabeça erguida, porque você não está só. O Senhor é contigo, o Senhor é com a sua casa, o Senhor é com a sua família. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Em nome de Jesus eu profetizo isso, que nenhuma enfermidade, nenhuma doença vai atingir a sua casa, não. Nenhum vírus vai atingir sua casa, não. Aleluia, glória a Deus. Nada vai te impedir de você romper com a sua família, de você romper com a sua casa, de você frutificar com a sua família, frutificar com a sua casa. Nada vai impedir. Eu quero encerrar aqui deixando para os irmãos alguns conselhos. Nós estamos num culto de família, e nós sabemos que a família é o bem mais precioso, e Deus constituiu a família para dar testemunho da sua bondade, da sua criação. A família é o bem mais precioso. A igreja é formada pela família, e por isso somos atacados diariamente. Eu quero aproveitar aqui, como é do conhecer dos irmãos. Ontem eu enterrei o meu sobrinho. Agradeço a oração de toda a igreja que oraram enquanto ele ainda estava vivo e que orou pela família. Como Eclesiastes diz que é melhor em um velório do que em um banquete, de fato, porque ali você vai aprendendo as coisas e você vai vendo algumas mensagens daquilo que Deus quer falar conosco. E eu quero dizer para você que é pai: nunca abra mão de ter uma oportunidade de abraçar o seu filho, de sentar com ele, conversar com ele, aconselhá-lo. Nunca perca
a oportunidade, mas eu não tenho tempo. Tempo a gente se cria, e tudo aquilo que a gente prioriza, a gente tem tempo para aquilo. Por mais que ele possa te achar chato, que pega demais no pé dele, mas não abra mão de corrigi-lo, porque a sua correção não vai matá-lo, mas vai livrar do inferno. Nunca perca a oportunidade de falar com ele, de ouvir ele. Porque, meu irmão, é dolorido enterrar um filho. Você, filho, honre o seu pai e a sua mãe. É um mandamento com promessa. Não abra mão de amar o seu pai e a sua mãe, de ouvir, de obedecer a ele e ela, de escutar. Você, filho, nunca ache que seu pai é chato, sua mãe é chata, quando ele te aconselha ou quando ele fala alguma coisa, porque eu sempre costumo dizer, a gente já viveu um pouco mais do que vocês, sabemos o que é bom e o que é errado e o que é ruim. Não deixe de ouvir os seus pais, porque a geração de hoje, infelizmente, tem muitos que se acham sabedores de tudo, que acham que sabem mais do que os pais, que já viveram alguns anos e que já passaram por experiência. Não faça isso. Digo mais, você jovem, você adulto, que está na presença de Deus, independente de qualquer circunstância da sua vida, independente de qualquer aprovação que você enfrentar, nunca saia da presença de Deus. Nunca abra mão daquilo que você conquistou na presença de Deus. Está difícil, dobra o joelho e ora, mas não pense em sair, não pense em retroceder. Não espere vir uma situação para que você lembre e retorne. Não, continua. Continua. O meu sobrinho tinha 25 anos. Foi criado na igreja. Quando pegou a juventude, se afastou. Mas eu glorifico a Deus, porque enquanto nós velávamos o corpo dele, e no momento do enterro, é uma tristeza, mas uma alegria. Tristeza porque é um ente querido, mas alegria porque ele teve tempo de encontrar Jesus e voltar para a presença dele. Teve tempo de se arrepender dos pecados, estava firme. Mandava áudio: tio, estou orando, tio, estou no monte, tio, eu estou na vigília, tio, estou indo para um pastor, para um trabalho. Ele colou junto com o pastor e sempre caminhava, estava ali firme, e aquilo me alegrava, porque nós oramos muito para que ele retornasse. Mas aprove Deus preparar e levar. E mesmo dentro do caixão, ele testemunhou sobre Cristo. E enquanto nós velávamos ele, no culto que nós fizemos de agradecimento a Deus pelo tempo em que ele viveu entre nós, 7 almas rendeu a Jesus. E eu falei com meu irmão: está entendendo o propósito de Deus? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu encerro aqui dizendo para você: filho, nunca é tarde para você olhar para o seu pai e abraçar ele e dizer que você o ama. Como eu queria ter o meu aqui, poder abraçar ele e dizer: pai, eu te amo. Nunca é tarde para você abraçar a sua mãe e dizer: mãe, por mais que eu me ache que tu é chata, mas eu te amo, mãe. Você, pai, não é que é tarde para você abraçar o seu filho e dizer que você ama ele. A minha mãe está me assistindo: mãe, eu te amo, mãe. Eu louvo a Deus pela vida da senhora, que a senhora pagou um preço para não estar onde eu estou hoje. Nunca é tarde você, esposa,
esposo, esposa, para olhar para o seu cônjuge e dizer: eu te amo. Raquel, eu te amo. Raislane, eu te amo. Eu amo meu filho, eu amo a minha família. Nunca é tarde para você chegar para ele ou para ela, irmão. Mas por mais que pode ser uma simples palavra, irmão, você não sabe o poder que isso tem. Diga que você o ama, mostre, declare, mostre que você o ama. Não espere chegar um momento ruim, ou chegar um momento da perca, da morte, para você dizer: eu amava tanto ele, eu amava tanto ela. Abrace enquanto está vivo. Diga que ama enquanto está vivo. Em nome de Jesus, eu acredito que você e sua casa não será atingido por nenhum mal. Deus te guardará, te protegerá. E através de você, outras famílias e outras casas também serão atingidas pelo poder de Deus, alcançadas pela graça do Senhor, alcançadas pela misericórdia do Senhor. Através do que Deus fez na sua vida, através do que Deus fez na sua casa, Deus fará também na vida de outros, em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Se você crê, aplaude a Jesus Cristo. Deus abençoe.